Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui, para mais uma aulinha de geografia. Hoje nossa aulinha num formatinho um pouquinho diferente, né? Vamos ver se isso daqui funciona. Isso aqui é um experimento. Espero que dê certo, espero que vocês gostem. Nossa aula de hoje, a gente vai estar dando continuidade ao estudo sobre os climas, galera. E vamos estar entrando particularmente nos climas do Brasil, certo? O que acontece? Antes da gente estar estudando cada tipo climático que a gente encontra aqui dentro do território brasileiro, a gente tem primeiro que entender como que os climas no Brasil eles são influenciados. Quais são os fatores que influenciam o clima no território brasileiro? Primeira coisa, o Brasil tem um território muito grande, um dos maiores países do mundo. Não só de norte a sul, mas também de leste a oeste. Só que o fator que mais influencia nessa situação, referente ao tamanho do nosso território, é o fator latitude, galera. A gente sabe que a latitude ela parte aqui, da linha do Equador. Não sei se vocês identificaram o meu desenho aqui, mas era para ser um mapa do Brasil, tá? Vamos fazer um esforço na mente aí. A partir da linha do Equador. Por quê? A gente já sabe que as áreas mais próximas à linha do Equador são as áreas que recebem mais radiação solar. São as áreas do planeta Terra que têm temperaturas mais elevadas. Beleza? Consequentemente, no nosso país, né, que é cortado ao norte pela linha do Equador, você encontra nessa parte do território temperaturas mais altas. Mas o que isso tem a ver? Vamos ver já. Outro fator que influencia também em algumas áreas nesse território é a altitude, principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Você tem áreas com uma altitude um pouco maior, que faz com que o clima, naturalmente, ali tenha temperaturas um pouquinho mais amenas, mais baixas. Sendo que um dos principais fatores climáticos que influenciam aqui o território brasileiro são as massas de ar. O que são massas de ar, galera? São grandes contingentes de ar, né? Ar que nós respiramos, e eles se formam em diferentes lugares do mundo. Sendo que as massas de ar, elas se deslocam, elas vão com o vento, vamos dizer assim. E o que acontece? Elas levam características dos lugares onde elas se formaram para os lugares onde elas vão. O que acontece? O território brasileiro ele é influenciado por 5 massas de ar distintas, 5 massas de ar diferentes, que são elas. Olha só, eu botei aqui no quadro para a gente. A MEC, massa equatorial continental, a MEA, massa equatorial atlântica, aí temos aqui a MTC, massa tropical continental, a MTA, massa tropical atlântica, e a MPA, massa polar atlântica. O que diferencia essas massas, galera? Essas massas de ar? São as características que elas têm. As características das massas de ar podem ser seca, úmida, fria ou quente. Essas características elas dependem diretamente do lugar onde essa massa de ar se forma. Como assim? Explicando diretamente. As massas atlânticas, elas se formam sobre o Oceano Atlântico. Esse aqui é o mapa do Brasil. A gente sabe que desse lado aqui, do lado leste do território brasileiro, nós fazemos fronteira com o Oceano Atlântico, um grande corpo de água. Do lado oeste, nós temos aqui os nossos países vizinhos, né, que são os países do continente sul-americano, ou seja, uma parte mais continental. Fazemos fronteira a oeste com países, com o continente, e a leste com o Oceano Atlântico. Qual é a diferença disso? Vou dar um exemplo aqui em cima, da MEA, massa equatorial atlântica. Por que ela é equatorial? Porque ela se forma próximo à linha do Equador. Se ela se forma próxima à linha do Equador, e a gente sabe que o Equador é a parte que recebe mais radiação solar, a gente já sabe que essa massa ela é quente, porque ela se forma em um lugar de temperaturas mais elevadas. E ela ser atlântica, se ela se forma sobre o oceano, o que acontece então, galera? Você tem uma grande quantidade de calor sobre a água. Você tem uma grande quantidade de evaporação. Então essa é uma massa úmida, porque ela se forma sobre um grande corpo de água. Muito calor sobre a água, evaporação. Tá dando para entender? Agora a principal diferença. Vou aqui na massa tropical continental. Forma-se próxima aqui, ao Trópico de Capricórnio. Se ela é
continental, ela se forma sobre as terras emersas, ela se forma sobre o continente. Se ela se forma sobre o continente, consequentemente, não tem uma grande disponibilidade de água ali para evaporar, mesmo sendo tropical aqui, temperaturas um pouco mais altas. Ou seja, você tem uma massa quente que é seca, porque ela se forma num lugar que não tem muita disponibilidade de água para evaporar. Tá dando para entender? Só que temos uma pequena diferença aqui, especificamente no território brasileiro, que é a MEC, M-E-C, massa equatorial continental. Essa massa, ela também é continental, essa massa de ar, ela se forma sobre o continente. Sendo que ela se forma na região aqui do continente sul-americano, aqui no território brasileiro, onde nós encontramos a floresta amazônica, galera. Se nós temos a floresta amazônica ali, aquela grande floresta latifoliada, você tem muito calor, né, próximo à linha do Equador, só que você tem uma grande vegetação ali. Calor sobre a vegetação também gera evaporação. Evaporação, umidade. A massa equatorial continental, por se formar sobre a floresta amazônica, ela é uma massa úmida, mesmo sendo continental. É uma característica específica dessa área. Por quê? Por causa da presença da floresta amazônica ali. Quando nós estudarmos um pouco sobre vegetação, vocês vão entender essa influência também, beleza? Que conclusão nós chegamos a isso? Nós temos 5 massas de ar atuantes no território brasileiro e a influência delas é que gera a formação dos climas aqui no nosso território. Outro exemplo, a massa polar atlântica. Ela é polar porque ela se forma próximo ao polo, especificamente, né, ao polo sul. Latitude baixa, calor. Polo sul, latitude alta, latitude 90 graus próximo dela. Significa o quê? Frio. Ou seja, a massa polar atlântica é uma massa fria, porque ela se forma sobre uma região fria. Não é à toa, né, que o clima subtropical é predominante aqui na região sul do Brasil e que lá você encontra as temperaturas mais baixas. Exatamente por quê? Por causa da presença e da influência dessa massa polar. E essas massas, elas adentram sobre o território brasileiro. Lembra que eu falei? O ar ele se move, né, como o vento. E ele vai para determinadas regiões levando essas características. Se você tem uma massa úmida chegando, provavelmente ela vai trazer chuva com ela também. Outra coisa que a gente às vezes vê nos noticiários também, como a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente ouve o noticiário falar sobre a chuva de frente, né? Que quando 2 massas de ar se encontram. Isso acontece muito aqui na região sudeste e na região sul do Brasil por causa da influência dessas massas de ar. A massa polar atlântica, quando porventura ela encontra a massa tropical atlântica, que é uma massa quente, massa fria, massa de ar fria, né? Com uma massa de ar quente, quando elas se encontram, elas tendem a fazer a formação de um tipo de chuva, a chuva de frente. No nosso território brasileiro, muitas vezes é formado nessa região, sul-sudeste, devido ao encontro dessas 2 massas de ar. Galerinha, o que acontece? Entender as massas de ar que atuam aqui sobre o nosso território vai ajudar a gente a entender os tipos de clima que nós encontramos aqui no território brasileiro. Na nossa próxima aula, a gente vai estar estudando os climas atuantes no território brasileiro e com isso a gente vai conseguir entender a influência dessas massas de ar. De início, quais são as massas de ar, como elas se deslocam. Uma outra curiosidade, por exemplo. A massa equatorial continental ela é responsável também por um fenômeno que a gente chama no Brasil de rios aéreos, ou rios voadores. Floresta amazônica, muito calor, evaporação. O vento traz essa massa úmida para o centro-oeste e para o sudeste. Às vezes, muitas chuvas que acontecem no centro do Brasil são influenciadas por causa da massa que acontece lá no norte. Por que são chamados de rios aéreos, rios voadores? Porque essas massas elas trazem umidade, é como se elas trouxessem água direto do norte para o centro do território brasileiro. É uma influência, ou seja, você encontra várias e várias influências dentro do nosso território devido à formação dessas massas de ar. Aqui no nordeste do Brasil, por exemplo, nós temos a MEA, a massa equatorial atlântica, que é uma massa úmida. Mas nós sabemos que no nordeste brasileiro tem região com bastante seca. Isso já é uma influência do choque dessa massa de ar com o relevo que a gente encontra ali naquela região. O Planalto da Borborema influencia nisso. Beleza, galera?
Espero que vocês... vou estar finalizando aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido a importância e quais são essas massas de ar. São as nossas 5 massas de ar. As características que elas podem ter de acordo com o lugar aonde elas se formam. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Já dá aquele like para dar uma moral pro professor. Um forte abraço. A gente se vê por aí.